Disseram para você que a África era apenas selva, savanas e histórias de escravidão, que tudo o que existia de avançado no mundo antigo nasceu na Europa ou no Oriente Médio. Mas então me explica uma coisa: como um povo sem ferro, sem roda e sem escrita conseguiu posicionar 29 mil pedras com uma precisão que impressiona até hoje? Como igrejas inteiras foram esculpidas de cima para baixo em rocha viva, onde um único erro destruiria tudo? E por que existe uma capela guardada há séculos por um homem que nunca pode sair dela, protegendo um objeto que muitos acreditam ser a verdadeira Arca da Aliança? A África não esconde apenas ruínas antigas, ela esconde evidências de que parte da história da humanidade pode ter sido contada da forma errada. Hoje você vai conhecer 6 lugares reais, documentados, estudados por arqueólogos, mas que continuam cercados por perguntas sem resposta, civilizações apagadas, megaconstruções impossíveis, tecnologias que não deveriam existir naquela época, e conforme avançamos nessa jornada, uma pergunta começa a surgir: esses lugares foram esquecidos por acaso? Ou alguém decidiu que eles nunca deveriam receber destaque? Prepare-se, porque no final desse documentário, talvez você nunca mais enxergue a história da mesma forma. O observatório mais antigo da humanidade, sul do Egito, próximo à fronteira com o Sudão. Hoje, apenas areia, pedras queimadas pelo sol e quilômetros de vazio absoluto. Mas há cerca de 11 mil anos, esse lugar era completamente diferente. Aqui existia um enorme lago, vegetação, animais e pessoas vivendo em pleno Saara, muito antes das pirâmides do Egito existirem. O local se chama Nabta Playa. E durante muito tempo ninguém imaginou o que estava escondido sob a areia, até 1974. Foi nesse ano que o antropólogo Fred Vendorf encontrou algo estranho surgindo do deserto, grandes pedras posicionadas de forma incomum. No começo, os pesquisadores acreditaram que fossem apenas formações naturais. Mas quando começaram as escavações, perceberam que aquelas pedras haviam sido colocadas ali propositalmente, formando um círculo perfeito, e então veio a descoberta assustadora. As pedras estavam alinhadas exatamente com o nascer do sol durante o solstício de verão, com uma precisão absurda para uma civilização tão antiga. Nabta Playa era, na prática, um observatório astronômico, mais antigo que Stonehenge, mais antigo que as pirâmides do Egito, mais antigo que quase tudo o que aprendemos sobre astronomia antiga. Mas as descobertas não pararam aí. Sob a areia, arqueólogos encontraram megálitos pesando dezenas de toneladas enterrados verticalmente, e quando analisaram suas posições, perceberam algo ainda mais estranho. Algumas das pedras pareciam alinhadas com estrelas da constelação de Órion, a mesma constelação ligada às pirâmides de Gizé milhares de anos depois. Coincidência? Talvez. Mas existe outro detalhe que intriga os pesquisadores até hoje. Cerca de 9 mil anos atrás, o clima do Saara começou a mudar drasticamente. Os lagos secaram, a vegetação desapareceu e o povo que vivia em Nabta Playa simplesmente sumiu, sem guerras registradas, sem sinais de destruição. Eles apenas partiram. E alguns historiadores acreditam que esses povos seguiram o curso do rio Nilo, indo justamente para a região onde, séculos depois, surgiria o Antigo Egito. Ou seja, é possível que as raízes da civilização egípcia tenham começado aqui, no meio do deserto africano, em um lugar que quase ninguém conhece. E talvez o mais estranho de tudo é que, mesmo sendo uma das descobertas arqueológicas mais importantes da África, Nabta Playa raramente aparece nos livros escolares, como se a história desse lugar tivesse sido enterrada junto com a tareia. 29 mil pedras que ninguém consegue explicar. Agora vamos atravessar o continente africano, da areia escaldante do Saara até a região entre o Senegal e a Gâmbia, um lugar onde existe uma das maiores concentrações de estruturas megalíticas de toda e imune a Terra. São quase 29 mil pedras espalhadas por centenas de quilômetros. Não são rochas naturais. Cada bloco foi cortado, transportado e posicionado manualmente. Alguns pesam até 7 toneladas. E o mais estranho é que ninguém sabe exatamente quem construiu aquilo. Os arqueólogos chamam o local de Círculos de Pedra da Senegâmbia, mais de 1000 complexos diferentes, todos organizados com uma precisão impressionante.
Os círculos possuem praticamente o mesmo diâmetro. As pedras seguem alinhamentos específicos e muitas delas parecem orientadas de acordo com o Sol. Mais uma vez, astronomia. Mas existe um problema enorme nessa história. As civilizações responsáveis por essas construções aparentemente não possuíam escrita, não utilizavam metal avançado e provavelmente nem roda utilizavam em larga escala. Mesmo assim, transportaram pedras gigantes por quilômetros. Geólogos descobriram que muitas rochas vieram de pedreiras localizadas a mais de 10 quilômetros dali. Agora imagine isso por um segundo, sem caminhões, sem guindastes, sem máquinas modernas, apenas pessoas, movendo milhares de toneladas de pedra através do território africano, durante séculos, porque as datações mostram algo ainda mais assustador. Os círculos não foram construídos de uma só vez. Eles continuaram sendo erguidos por quase 2.000 anos, geração após geração. Como se aquele lugar tivesse uma importância tão grande que diferentes povos mantiveram a tradição mesmo sem saber exatamente sua origem. E talvez essa seja a parte mais misteriosa de todas. Os povos atuais da região afirmam que os círculos já existiam antes dos ancestrais deles chegarem ali, ou seja, os verdadeiros construtores desapareceram da história completamente, sem nome, sem registros, sem deixar sequer um idioma conhecido. Apenas pedras, pedras gigantescas organizadas com uma precisão impossível de ignorar. E até hoje ninguém conseguiu responder a principal pergunta. Aquilo era um cemitério? Um observatório astronômico? Um centro religioso? Ou algo tão antigo que simplesmente não temos mais referência para entender? As muralhas do Benin, a civilização que foi apagada em 72 horas. Agora seguimos para a atual Nigéria, mas o que existia aqui séculos atrás não era apenas uma cidade comum, era um império, um dos mais organizados, ricos e avançados de toda a África Ocidental, o Reino do Benin. E ele possuía algo tão gigantesco que até hoje muita gente se recusa a acreditar. As muralhas do Benin não eram apenas muros ao redor de uma cidade. Era uma rede colossal de fortificações de terra construída ao longo de séculos, canais, valas profundas, barreiras gigantescas conectando cidades inteiras. A extensão total dessas estruturas chegava a cerca de 16.000 quilômetros. Para comparação, a Grande Muralha da China possui aproximadamente metade disso. Por muito tempo, quase ninguém fora da África sabia da existência dessas muralhas. Até que exploradores europeus chegaram ao reino do Benin entre os séculos XV e XVI. E o que encontraram deixou registros impressionantes. As ruas eram largas e organizadas, as construções planejadas, os palácios decorados com esculturas de bronze extremamente detalhadas. Alguns viajantes compararam a capital do Benin às grandes cidades europeias da época. Um explorador português chegou a escrever: "O lugar é grande e organizado como Lisboa, mas então tudo mudou. Em 1897, tropas britânicas invadiram o reino. O motivo oficial era retaliar a morte de oficiais ingleses. Mas o que aconteceu depois foi muito além de uma operação militar. A cidade foi incendiada, palácios destruídos, milhares de artefatos saqueados, bronzes históricos foram levados para museus europeus e partes inteiras das muralhas desapareceram sob o avanço colonial. Em apenas 3 dias, uma das civilizações mais impressionantes da África praticamente deixou de existir. E talvez a parte mais revoltante dessa história seja o que aconteceu depois. Durante décadas, os livros escolares quase não mencionaram o reino do Benin. As muralhas foram engolidas pela vegetação. Os artefatos ficaram expostos em museus estrangeiros. E uma civilização que havia realizado um dos maiores projetos de engenharia
da história humana, foi lentamente esquecida pelo resto do mundo. Hoje, muitos dos bronzes saqueados continuam fora da África. A Nigéria pede a devolução dessas peças há mais de um século. Alguns países devolveram parte delas, outros se recusam até hoje, e enquanto isso, o que restou das muralhas continua desaparecendo silenciosamente sob as florestas tropicais, como se alguém tivesse decidido que aquela história nunca deveria receber destaque. O Grande Zimbábue, a cidade que tentaram tirar da África, no sul do continente africano, em meio às planícies da atual nação do Zimbábue, existem ruínas que deixaram arqueólogos em choque durante mais de um século. O lugar ficou conhecido como Grande Zimbábue, uma cidade gigantesca construída em pedra, mas não é apenas o tamanho que impressiona, é a forma como ela foi construída. As muralhas possuem mais de 11 metros de altura em alguns pontos. Blocos enormes de granito encaixados com precisão absurda. E existe um detalhe quase impossível de ignorar: não há cimento, não há argamassa, não existe nenhum material ligando as pedras. A estrutura inteira se sustenta apenas pelo peso e pelo encaixe perfeito dos blocos. Mesmo hoje, engenheiros modernos admitem que reproduzir aquilo sem máquinas avançadas seria extremamente difícil. E então surgiu a pergunta que incomodou muita gente na Europa: quem construiu aquilo? Porque quando exploradores europeus chegaram ao local no século XIX, eles simplesmente se recusaram a acreditar que africanos tinham erguido aquela cidade. Alguns afirmaram que as ruínas haviam sido construídas por fenícios. Outros disseram que pertenciam ao rei Salomão. Houve até quem ligasse o local à rainha de Sabá. Qualquer explicação parecia aceitável, menos admitir que aquilo era obra de uma civilização africana, e isso foi além do preconceito comum. Durante o século XX, o governo colonial da Rodésia chegou a censurar arqueólogos que defendiam a origem africana do Grande Zimbábue. Pesquisas foram interrompidas, relatórios escondidos, conclusões ignoradas, porque aceitar a verdade criava um problema enorme. Se povos africanos haviam construído cidades monumentais, sistemas políticos complexos e engenharia avançada, então toda a narrativa colonial sobre civilizações inferiores começava a desmoronar. Com o passar do tempo, as evidências ficaram impossíveis de negar. O Grande Zimbábue realmente foi construído pelos ancestrais do povo Shona, africanos, sem ajuda europeia, sem tecnologia estrangeira, apenas conhecimento acumulado ao longo de gerações. Hoje o local é considerado Patrimônio Mundial da Unesco, e o próprio país do Zimbábue recebeu esse nome em homenagem às ruínas. Mas ainda existe algo estranho nisso tudo. Mesmo sendo uma das maiores construções de pedra da África medieval, o Grande Zimbábue continua muito menos conhecido que as pirâmides do Egito, muito menos estudado, muito menos divulgado, como se durante décadas o mundo tivesse feito questão de olhar para outro lado. E talvez o mais perturbador não seja o que destruíram ali. Talvez seja perceber quantas histórias africanas foram apagadas antes mesmo de terem chance de ser contadas. Lalibela, as igrejas que foram esculpidas dentro da montanha. Agora, seguimos para a Etiópia, século XII. Segundo a tradição local, um rei chamado Lalibela teria recebido uma missão divina: construir uma nova Jerusalém na África. Mas existe um detalhe: ele não queria erguer igrejas comuns. Queria criar templos inteiros diretamente na rocha viva. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje, Lalibela é um dos lugares mais inacreditáveis do planeta. São 11 igrejas gigantescas esculpidas diretamente dentro da montanha. Não foram construídas com blocos. Não foram montadas pedra por pedra. Os trabalhadores começaram no topo da rocha
e cavaram para baixo. Imagine o nível de precisão necessário para isso. Cada coluna, cada corredor, cada teto. Tudo precisava ser calculado antes do primeiro golpe, porque ali não existia margem para erro. Se removessem pedra demais, não havia como voltar atrás. Não existia reparo, não existia reconstrução. Um único erro poderia destruir toda a estrutura para sempre. Mesmo assim, eles conseguiram. A igreja mais famosa do complexo, Beth Georgis, parece uma cruz gigante afundada no solo. Vista de cima, ela parece impossível. Como se alguém tivesse cortado a montanha usando máquinas modernas. Mas estamos falando de quase 900 anos atrás. E o mais assustador é que parte da engenharia ainda funciona até hoje. O sistema de drenagem criado dentro da rocha continua escoando água séculos depois, sem manutenção moderna, sem tecnologia industrial, apenas engenharia medieval africana. Mas Lalibela guarda mistérios ainda mais profundos. Debaixo das igrejas existem túneis subterrâneos conectando parte do complexo. Alguns corredores são estreitos, escuros e praticamente claustrofóbicos. Outros permanecem fechados até hoje. Em 2008, pesquisadores utilizando georradar detectaram cavidades subterrâneas ainda não exploradas sob algumas igrejas. O que existe ali dentro? As autoridades etíopes raramente comentam. Os monges apenas dizem que certos locais guardam objetos sagrados e o acesso continua proibido. Talvez seja exatamente isso que torna Lalibela tão fascinante. Não é apenas um monumento antigo, é um lugar vivo. Milhares de peregrinos ainda visitam as igrejas todos os anos, rezando nos mesmos corredores, esculpidos há quase um milênio, dentro de estruturas que jamais poderiam falhar, porque ali cada martelada precisava estar certa desde o começo. E talvez seja justamente por isso que Lalibela parece desafiar qualquer lógica moderna. Não apenas pela dificuldade da construção, mas porque ela foi concluída sem direito ao erro, nem uma única vez. Aksum, o lugar onde talvez esteja a Arca da Aliança. No norte da Etiópia, existe uma cidade antiga, cercada por mistérios há séculos. O nome dela é Aksum. Hoje, parece apenas mais uma cidade africana cercada por montanhas. Mas no passado, Aksum foi uma das civilizações mais poderosas da Terra. No século III, escritores da época colocavam o reino de Aksum no mesmo nível de Roma, Pérsia e China. Era uma potência comercial. Controlava rotas entre a África, o Oriente Médio e a Índia. E foi um dos primeiros reinos cristãos da história. Mas o que realmente transformou Aksum em um enigma mundial foram suas estruturas monumentais. Espalhados pela cidade, existem gigantescos obeliscos de pedra, monólitos, esculpidos em peça única. Alguns pesam centenas de toneladas. O maior deles teria ultrapassado 30 metros de altura. Para você entender o absurdo disso, mesmo hoje mover uma estrutura dessas exige guindastes industriais modernos. Mas os Aksumitas fizeram isso há quase 2000 anos, sem tecnologia contemporânea, sem motores, sem máquinas hidráulicas. E até hoje, ninguém sabe exatamente como eles levantavam esses gigantes de pedra na vertical. Nenhuma teoria conseguiu reproduzir completamente o processo. Mas existe algo ainda mais misterioso em Aksum. No centro da cidade, existe uma pequena capela extremamente protegida, a Capela da Arca da Aliança. Segundo a tradição da Igreja Ortodoxa Etíope, é ali que estaria guardada a verdadeira Arca da Aliança mencionada na Bíblia. O mesmo objeto que, segundo as Escrituras, carregava as tábuas dos 10 mandamentos. A mesma arca ligada a histórias de destruição, poder divino e morte instantânea para quem se aproximasse sem permissão. Parece lenda, mas aqui começa a parte mais estranha. Ninguém pode entrar na capela. Ninguém, nem turistas, nem arqueólogos,
nem políticos, nem líderes religiosos importantes. Existe apenas um homem autorizado a permanecer ali, o guardião da arca, um monge escolhido para dedicar o resto da vida à proteção do objeto sagrado. Depois da escolha, ele nunca mais pode sair, até morrer, literalmente. O guardião vive isolado dentro da área da capela pelo resto da vida. E quando morre, outro monge assume seu lugar. Durante décadas, pesquisadores tentaram obter esse acesso ao local. Jornalistas, historiadores, documentaristas, todos receberam a mesma resposta: não. Em 2009, um líder da igreja etíope chegou ao Haiti a afirmar que mostraria a arca ao mundo. A notícia explodiu internacionalmente. Dias depois, ele voltou atrás sem dar explicações. Desde então, o silêncio continua. E isso cria uma pergunta desconfortável. O que existe realmente dentro daquela capela? A verdadeira Arca da Aliança? Uma relíquia antiga, desconhecida? Ou um segredo tão importante que foi protegido por séculos com isolamento absoluto? Aksum permanece em silêncio. A porta continua fechada. E em algum lugar atrás daqueles muros pode estar uma das maiores relíquias religiosas da história humana. Ou talvez, um dos maiores mistérios já escondidos pela humanidade.